Eita glória! A paz do Senhor para a igreja. Irmão, é um prazer estar conhecendo mais uma parte da minha família. Não repara não que eu estou rouca. Foi uma semana de peleja. Pastora, misericórdia. Mas Deus está dando vitória. Eu trago comigo um abraço do meu ministério, do meu pastor Álvaro Costa, aos pastores dessa igreja e a toda a congregação. Amém? E vim, né? Não podia deixar de vir, honrando minhas irmãs. Quando eu vi o vídeo que o pastor enviou, eu falei, gente, eu preciso pelo menos, né, ir parecido um pouquinho, para estar lá no meio do grupo com as irmãs na foto, né? Abusei, né, pastor? Me sinto honrada em conhecer mais uma parte dos meus irmãos. Gratidão a Deus pela vida de vocês. Venho acompanhada do meu herdeiro, meu unigênito filho, Daniel Vitor, aquele jovem lindo, parecido com a mamãe. Coisa linda na minha vida. Deus te abençoe, meu filho. E vamos lá, vamos entrar naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Quem escolheu o tema, irmãos? Não vai não, pastora? Vai não, né? É um tema de muita, como que eu posso falar? De muita responsabilidade. E Deus, ele fala de diversas formas. Abra sua Bíblia, por favor. Aonde foi escolhido o tema. Tito, capítulo. Eu ouvi alguém ligeiramente, não vou falar quem, acho que foi a mosquinha que passou aqui. Capítulo 2. Apenas um verso. Glória a Deus. Verso de número 7. Verso de número 8. Quantos acharam? Leamos. Seja você mesmo um exemplo de boas obras no ensino. Mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Sente dando graças a Deus. Eu queria só pedir um pouquinho só de retorno para mim, para que eu possa me ouvir um pouquinho, que eu estou rouca, eu não estou me ouvindo, gente, é horrível. Olha, é resfriado, é dente operado, mas Deus está no controle de todas as coisas. Paulo, ele escreve a Tito, ele envia Tito para a ilha de Creta, não é isso? E ali ele dá algumas instruções a Tito. Ele incentiva a Tito a ensinar as pessoas que ali estão. Ele começa... Pode ficar à vontade, varão. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Obrigada. Ele começa a incentivar a Tito a ensinar a outras pessoas. Eu vou falar numa linguagem bem tranquila e vou falar bem calma, tá? Que além de tudo ainda estou com operação. Uma coisa linda. Até dente quebra. Não, tá bom. E ele estimula Tito a ensinar a jovens obreiros, aos que já estão na casa, a fazer discípulos, né? É o nosso papel. O Senhor, ele nos salvou, ele nos levantou, ele nos separou, nos escolheu para fazer uma obra. E eu costumo dizer que escolhido não tem. Alguém sabe o resto? Quem é escolhido não tem?
escolha. Então já dá um toquezinho na amiga aí, linda, que está do teu lado, e fala isso para ela: você não tem direito de escolha. Por favor, faça isso. Aqui no altar, a mesma coisa. Vocês não têm direito de escolha. Porque se nós fôssemos perguntar quem gostaria de estar aqui hoje, com esse tempinho chuvoso, eu sei que é festa, né? Você gostaria também de estar em outro lugar, passeando, de repente, comendo uma pizza, dormindo, igual a irmã fez ali, ó, descansando, ou viajando. Mas nós temos um compromisso. E o compromisso, ele em primeiro lugar não é com o homem. Em primeiro lugar, o compromisso que nós temos não é com o homem. E eu gostaria que você prestasse bem atenção nisso aqui, para depois você não falar assim: mas eu não pedi, me botou porque quis. Vai doer só um pouquinho. Vai doer em mim também, porque como foi me dado o tema, doeu bastante em mim em casa. Vai doer só um pouquinho, mas vai ser igual metiolite. Arde, mas resolve. Então, a gente tem essa mania de falar: eu não pedi, eu não queria. Senhor, se eu soubesse, não tinha nem aceitado. Quem já falou isso aqui? Está rindo, que a irmã está se identificando ali. Eu acho que todos nós já falamos. Porém, Paulo está falando: Tito, ser você um exemplo. E ser exemplo, querido, dói na alma, corta na carne. Porque ninguém está pedindo para ser exemplo para ninguém. Meu Deus, eu queria ser exemplo para alguém? Não queria. O que os outros têm a ver com a minha vida? Mas quando nós falamos aqui, quem é escolhido não tem escolha. Mas quando nós somos escolhidos pelo Senhor, não interessa se tu está querendo ou não. Eu não queria ser exemplo. Você tem que ser exemplo. Mas eu não queria ir por aí. Mas você tem que ir por ali. Porque ainda que o caminho seja difícil, ainda que as coisas sejam difíceis e árduas para você, o Senhor te chamou para trilhar justamente nesse caminho. E Ele está falando: ser exemplo para os jovens, mas também ser exemplo para aqueles que já estão. Aí vai pegar um pouquinho em nós do altar. Porque há muitos lugares onde aqueles que eram para ser exemplo não estão sendo exemplo. Mas a palavra é tão linda que ela já vem falando sobre isso, sobre os falsos mestres, sobre aqueles que usam a palavra de Deus para poder ganhar recurso para si mesmo. Pessoas que usam do evangelho para poder crescer e fazer o seu próprio nome. Só que nós temos que lembrar de uma coisa: nós estamos nesta terra não para propagar o nosso nome ou fazer carreira. Nós estamos aqui para propagar o evangelho do reino de Deus, para falar daquele que salva, daquele que cura, daquele que liberta, para pregoar boas novas de salvação, mas também para falar que existe somente um caminho que nos leva a esse caminho de salvação, que é Jesus Cristo. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. E Paulo, ele vai falando a Tito, e ele vai falando: olha, ensina, seja um bom mestre, ensina os novos como se deve comportar, como que você deve falar, o tipo de linguagem, o comportamento, porque o seu corpo, ele fala muito a respeito de quem você é. A sua postura revela muito sobre você. Se você sair daqui e amanhã Deus nos permitir chegar segunda-feira, e você for para o trabalho, e você for com calça rasgada, com uma blusa desbotada, e chegar no trabalho lá, seus amigos vão olhar para você e vão falar: você tá bem? Mas agora, se você sair de casa ornado, passadinho, bonitinho, e chegar bem vestido e com postura,
nossa, você agora virou chefe? Não é essa a fala? Por quê? Porque a tua postura está diferente. E no reino de Deus não é diferente do mundo, do nosso secular. Nós fomos chamados para ser coluna da sociedade. Nós fomos chamados para ser a boca de Deus no mundo. Mas para que eles possam ver Cristo em nós, nós temos que ser diferente em alguma coisa. Salmo de número 1, ele vai falar o quê? Bem-aventurado. Irmão, vou falar o que Deus está me dando. Bem-aventurado o varão que não anda nos conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de... O que o Senhor falou a Josué quando Moisés morreu? Meu servo Moisés é morto. Olha, ser forte, esforça-te e tem de bom ânimo. Ser corajoso. Por que eu estou falando isso? Tem tudo a ver. Porque quem serve a Deus e quem foi escolhido por Deus não pode estar em qualquer lugar. Não pode estar com qualquer pessoa. Você pode sim ir evangelizar, falar do amor de Deus, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, aonde você estiver. Mas agora compactuar com determinadas situações não cabe mais a você. O Senhor te chamou para pescar e não para ser pesca ainda. Você está entendendo? Primeiro Ele te pescou. Alguém foi usado e lançou a rede e trouxe você. Teve uma separação, uma escolha. Pegou os peixes melhores. Pegou os peixinhos. Nós estávamos perdidos, mas o Senhor te achou. E agora Ele te levantou para fazer pescadores de homens. E como que nós, do altar à portaria, vamos trazer aqueles que estão fora para dentro, se nós não seguirmos os conselhos do maior dos pregadores, que foi Jesus Cristo e é até hoje? Quem quer vir a mim, tome a sua cruz, e faz o quê? Faz o quê? Siga-me. Isso significa que mesmo eu não querendo, eu tenho que pensar 2 vezes antes de falar alguma coisa. Mesmo eu não querendo, eu tenho que pensar 2 vezes antes de tirar satisfação com alguém. Fala para tua amiga assim, não, fala, pode falar. Olha dentro dessa bolota linda dos olhos dela. E aqui também fala também. Vira para sua amiga aí, para o seu amigo e fala: não, você não tira satisfação. Você é diferente. Quem resolve o assunto é Jesus. Não é você. Quando a gente não conhecia quem podia mais que o homem, a gente ia lá. Mas hoje nós servimos aquele que é poderoso. E que Ele resolve todas as coisas. E é isso, irmão. É com Jesus mesmo. Aleluia. Olha o que diz. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Se é o exemplo dos fiéis. Na palavra, no espírito, no trato, no amor, na fé e na pureza. Por que eu estou trazendo esse texto também? Porque tem a ver. Todas as cartas, de Gênesis a Apocalipse, o Senhor Ele nos ensina a ser como Ele é. Quando Ele soprou o seu Espírito em nós, Ele nos deu uma parte dEle. Lembra lá de Gênesis, na formação do homem? Deus, Ele soprou o seu Espírito em nós. Pastor, não tem nada a ver. Tem sim. Porque quem tem o Espírito de Deus não anda de qualquer jeito.
não procura se favorecer com aquilo que não é dele. A igreja é do Senhor, a obra é de Deus. A tua vida pertence a Deus. A vida daquele que está perdido lá fora também pertence ao Senhor. Ele preparou para nós um céu de glória. E o céu não é só para mim. Mas para eu ganhar, eu primeiro preciso perder o orgulho, a vaidade, a altivez, a arrogância, a prepotência, achar que eu sou alguma coisa, quando na verdade somos pó e somos cinza. Se hoje o Senhor falar, acabou teu tempo, acabou, tu vai para o mesmo lugar que todo mundo vai. O teu corpo perece, mas para onde vai a tua alma? Você está entendendo isso? O Senhor nos chamou com uma responsabilidade, e essa responsabilidade é pessoal. Cada um vai dar conta. Se está sendo exemplo, se não está sendo exemplo, vai dar conta. A pergunta que eu faço a mim e a você: como tem sido a nossa conduta quando o pastor não está perto, quando o irmão da igreja não está perto, quando não tem ninguém por perto? Como tem sido a nossa conduta quando nós estamos no nosso lugar de descanso? Porque a palavra de Deus nos garante que o Senhor está conosco em todos os momentos. Ele sonda o nosso pensamento. Ele sabe o meu deitar, o meu levantar. Ele está comigo de dia, Ele está comigo de noite, pela madrugada Ele está comigo. E muitas das vezes a gente acha que não, que está tudo certo. Eu não estou falando nada. Ah, mas eu pensou mal. Sabe, aqui não, né? Aqui não acontece essas coisas. Mas de vez em quando acontece comigo, né? Alguém pisar no meu calo, aí eu pensar assim: deixa só, o mundo gira, vai vir, eu vou pisar no calo dela. Vocês não, tá? Só eu. Eu estou me convertendo ainda. Aqui ninguém faz isso, só estou me convertendo. Mas aí Deus, Ele brada no nosso coração na mesma hora. E Ele diz assim: não te chamei para isso. Eu te chamei para fazer a diferença. E ganhar aquele que está indo pelo caminho errado, achando que está fazendo as coisas certas. E nós temos uma mania muito feia, irmão. De quê, pastora? De criticar quem está na frente da liderança. De criticar quem está na frente da regência. De criticar quem está na frente de qualquer coisa. Aqui não, graças a Deus. Mas o ser humano é assim. Se eu estivesse fazendo, seria melhor. Aí junta com mais uma que tem o mesmo pensamento. E começa. Posso falar? Posso falar? Se fosse assim, a gente podia fazer assim, assim, assado. Mas não está na visão. Alguém tem que falar. Mas por que você não chega? E antes de juntar com outro, ou com outra, chega na tua liderança e fala. Sabe por quê? Porque nós estamos indo a passos largos por um caminho que está nos conduzindo para a perdição. E estamos fazendo vista grossa. Achando que está tudo bem. E o Senhor está falando. A gente sabe, pois o Espírito Santo de Deus, Ele fala com a gente. Ele incomoda e fala assim, ó: não fala, fecha a boca. Aí a gente, para ficar bem com a amiga, continua falando. E aí a gente é comparado a um feiticeiro. Porque quem fala mal do seu irmão é como se estivesse fazendo feitiço. E achamos que estamos indo para o céu porque estamos na igreja. Mas a palavra de Deus é linda.
e não nos deixa ficar desapercebido, porque ela diz que naquele grande dia haverá uma separação do joio e do trigo, e isso não é lá fora, isso é aqui dentro. De repente você não está gostando, mas o meu compromisso é com o reino, é com ele. Eu prefiro obedecer e falar o que ele está mandando e não voltar, do que falar para agradar. Haverá uma separação. Ser tu mesmo exemplo. Palavras são lindas, massageia o ego. Palavras são bonitas, mas a nossa atitude vai arrastar multidões. Você não precisa de palavras para convencer, porque não é você que convence. Quem convence é o Espírito que habita em você. Pastora, mas como assim? Exemplo da minha própria casa. Porque quando eu parei de bater de frente com meu falecido esposo, eu ganhei o meu falecido esposo. Quando eu aprendi a calar a minha boca e deixar Deus trabalhar na minha vida, porque pedir para trabalhar na vida do outro é fácil, mas descer e reconhecer que precisa moderar a língua, controlar a boca, controlar, ter um equilíbrio, isso é difícil. Mas a palavra do Senhor nos adverte a termos o fruto do Espírito, a sermos mansos, a termos mansidão, irmão, temperança, domínio próprio. Quantas pessoas já ouviram aquela frase: vou voltar para a igreja porque na igreja é uma paz, quando chega em casa é uma tribulação. Já ouviram isso? Pois é porque ainda não tiveram um encontro de verdade com o Espírito Santo. Não deixaram ele dominar a vida. Mas nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para nos alertar, para estarmos atentos às pequenas coisas. Não são as grandes, não. São as pequenas coisas. Uma fala, um comportamento esquisito, que passa a batida, a gente fala, não tem nada a ver. Mas que quem está observando de fora, está falando, eu vou ser crente assim não. Você pode não estar vendo, mas a palavra de Deus vai dizer que nós somos cercados por uma nuvem de testemunha. Tem alguém observando você? Cutuque essa menina linda que está do teu lado aí, por favor. Fale isso para ela. Tem alguém olhando a tua vida. Oh, aleluia. De repente você fala, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu já falei muito isso, gente. Nossa, como eu falava, ninguém tem nada a ver com a minha, ninguém paga minhas contas, ninguém vem botar comida na minha mesa. Mas chega uma hora que o Deus que nós servimos, ele fala assim, não tem nada a ver não, né? Ele usa alguém, ou ele usa algo para ser como vara nas nossas pernas, porque a palavra de Deus vai dizer que ele ama todos quanto ele tem como filho. Ele ama, ele açoita, ele corrige. Você lembra do povo de Israel? Menina dos olhos de Deus, povo amado e escolhido. Porém, toda vez que se desviava, se afastava do caminho, o Senhor levantava alguém para ser como vara para Israel, para corrigir, para trazer de volta para o lugar de onde não deveria ter saído. Então olha para dentro de você mesmo, igreja do Senhor, olha para dentro de você mesmo. Nós não temos mais tempo de ficar brincando de ser crente, de vir aos cultos e está tudo certo, ir para casa e voltar para a mesmice. Jesus está voltando.
E o teu exemplo está dizendo muito sobre quem você serve e aonde você vai passar a eternidade. Há um céu preparado para nós. Você pode dar glória a Deus? Dá glória a Deus, eu bebo água. Oh, glória. Mas brincadeiras à parte, há um céu preparado para nós. E nesse céu não vai entrar ninguém de qualquer maneira. Ninguém, seja pastor, seja pastora. No céu não tem cargo, não tem patente. Somos todos a mesma coisa, tudo a mesma coisa. Somos todos servos de Deus. Você lembra que eu falei aqui? Que vai haver uma separação? Vai haver uma separação. E aonde você vai querer estar? Ah, pastora, mas salvação é individual. Pois bem, a Bíblia diz: ai daquele por quem veio o escândalo. Ai daquele que fizeram dos pequeninos errar o caminho. Ai daquele, seja grande, seja pequeno. Ai daquele, seja do altar, seja membro. Ai daquele, seja adolescente, seja jovem, seja irmão, seja quem for. Ai daquele. Melhor seria amarrar uma nó aqui, ó, aquelas pedras de poço bem grande no pescoço e se lançar em qualquer mar por aí. Hã? Você está entendendo isso nessa noite? Você é do céu. E quem é do céu não tem escolha. Quem quer ir para o céu tem que se adequar à palavra de Deus. Tem que se moldar à porta. A porta é Jesus. E Ele não vai fazer reforma nele mesmo para se adequar a você. É você que tem que se enquadrar com o querer dele. Oh, aleluia, eu sinto Deus nesse lugar. Eu sinto a graça de Deus nesse lugar. Entenda, irmão, o reino de Deus é preparado para nós, homens. O Senhor fez o céu para nós. Não foi para outra pessoa, não foi para nós, seres humanos, homens. Não só os anjos, nós, homens. E o inferno está preparado também. Mas o inferno não é para nós. Não foi preparado para o homem. Isso aqui é sério, muita gente já não fala mais sobre isso. O céu foi preparado para nós e seus filhos. O inferno foi preparado para o diabo, o adversário, e os seus adeptos, os seus anjos. Mas ele quer tragar, quer enganar a quem ele puder. E levar com ele aqueles que o Senhor separou para ir para o céu. Existe o céu, mas também existe o lago de enxofre e de fogo. E não foi preparado para você. Não foi preparado para você. Deus, ele tem pressa em te salvar. Salvar a tua alma. Levar para o seio de Abraão. Não sei se ele vai vir primeiro para você ou para mim, ou se ele vai vir coletivo. Quando ele vai vir eu não sei. Mas se hoje ele voltar, para onde vai a tua alma? Você tem certeza da tua salvação? Você tem certeza se tu morrer hoje, sua alma vai para o céu? Perdemos uma pessoa conhecida esses dias, 41 anos, se eu não me engano, não tinha problema de saúde nenhuma, cristã. Foi para os braços do pai em oração, dentro de casa. Dobrou seus joelhos, estava orando, a filha achou ela orando, só que já estava morta.
E se hoje o Senhor chamar a tua senha? Eu sei que muitas das vezes é um assunto desagradável para muitos, mas nós, como igreja do Senhor, precisamos falar. Se você não vai falar, quem vai falar? Deus vai levantar alguém para falar. Para onde irá a tua alma se Jesus te chamar hoje? Não tem idade. Não tem idade. Não tem patente. Deus está recolhendo. Mas Ele tem pressa em salvar. E Ele quer usar a mim e a você como exemplo nesta terra. Eu vou falar isso de novo. Ele quer usar a mim e você como exemplo sobre a face desta terra. Para que aqueles que estão de fora possam ver que há um Deus que resplandece como o sol da justiça sobre nós. Que com toda a dificuldade que passamos, Ele está no controle de tudo. Ele não nos desampara, não nos deixa só. Ele nos socorre, porque a palavra dEle é fiel e verdadeira. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor, Ele é. Mas eu torno a repetir. Louco, se hoje pedires a tua alma, para quem será? Vai para o céu? Reflita sobre isso. Eu creio que todos aqui, ou a maioria, são cristãos. Mas precisamos avaliar a nossa conduta como tal. Porque o Senhor, Ele tem olhado para nós. E os olhos dEle vão aonde o homem não pode ir. O Senhor escuta aquilo que o ouvido humano não pode escutar. O Senhor vê a nossa oração. Mas Ele faz uma pergunta hoje a mim e a você. Para eu fazer a obra lá, primeiro eu preciso concluir em Ti. E quantos estão dispostos nessa noite a reconhecer que precisa ser melhor como cristão? Quantos têm a coragem? Vou falar coragem porque é coragem. Porque hoje ninguém quer reconhecer, ninguém quer descer, ninguém quer se humilhar. Há uma pose injeção nos crentes que estão mais preocupados com o social do que com o espiritual. E eu digo, não adianta você estar bem na terra, com A, com B, com C, e com Deus está mal. Não adianta. Isso não é uma fantasia, é uma realidade. E de repente você pode pensar que dura essa palavra. Não, querido, não é dura não. Duro vai ser naquele grande dia, quando Jesus vier para arrebatar a sua igreja. Porque para dentro da casa do Senhor a cobrança vai ser maior. Para dentro da casa a cobrança é maior. É a Bíblia que diz. A cobrança é maior. Dói. Mas Ele vai cobrar. E Ele está nos dando tempo. Tempo de quê? De sermos nós mesmos o exemplo para aqueles que estão de fora e para aqueles que estão de dentro, que precisam ser a imagem, que precisam ter de fato um encontro com Cristo. A palavra de Paulo a Timóteo é essa: ser exemplo aos presbíteros, ser exemplo aos jovens, ser exemplo aos novos. É para todos. O exemplo vem de cima. Foi falado aqui, a igreja, foi quem que falou? A igreja é a cara do pastor. Foi o Senhor, né? E de fato, a igreja é a cara da liderança. E nós precisamos seguir o líder dos líderes, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Que foi Ele quem morreu por mim e você. Foi Ele quem morreu pelo altar. Foi Ele quem morreu pelo pecador. Foi Ele quem deu sua vida, para que nós venhamos ter vida e a tenhamos com abundância. Foi Ele que nos
nos redimiu, foi Ele que nos resgatou, nos fez uma nova criatura e nos deu a oportunidade de recomeçarmos e vivermos uma vida de santidade. É sobre Ele, é sobre Ele em nós, é sobre Ele em nossa casa, é sobre Ele no seu trabalho, é sobre Ele e não sobre quem somos. Somos pó, somos cinza, somos um caco, erramos toda hora, mas a graça do Senhor, ela tem nos alcançado. É por isso que hoje nós estamos aqui. A graça de Deus é o motivo de estarmos de pé. É pela graça, meu querido. Fala para tua irmã, é pela graça. Não é porque você é bonitinha, é pela graça de Deus. Vocês são lindas, estão lindas, são maravilhosas. Mas não é por causa que você é uma boa pessoa, é pela graça de Deus. Oh, aleluia, essa graça está inundando este lugar. É essa graça que nos constrange, que nos impulsiona. Vai dando glória a Deus, querido. Vai dando aleluia. Porque se não fosse a graça de Deus, nós já teríamos perecido. Foi a graça que nos alcançou. O amor de Deus que nos constrange todo dia. Imagina, já estou encerrando a minha oportunidade. Eu certa vez em casa, eu falei assim, se eu tivesse no lugar de Deus, aí Deus já me deu uma chapada, né? Me corrige na hora. Quem é você? Te abato agora. Eu falei, Senhor, me perdoa. O quê? Desci logo. Falei, Senhor, me perdoa, porque ninguém pode ocupar esse lugar. O Senhor é Deus. O Senhor é poderoso. Agora eu te pergunto, mas você não já pensou assim também? Ah, meu Deus do céu, olha, se eu tivesse esse poder, eu já tinha fulminado. Ninguém nunca falou isso não, né? Só que a gente esquece que a gente também é vacilão. A gente esquece que a gente também erra. A gente esquece que a gente também tropeça. Mas a gente só pensa em corrigir o outro. Aí Jesus, na sua plena sabedoria, diz, se a gente quer corrigir o nosso irmão, primeiro a gente tem que tirar o quê? A trave que está no nosso olho. Quer tirar o cisco, mas não quer tirar a própria trave. Então fala, eu preciso melhorar. E quando a gente reconhece isso, querido, Deus começa a trabalhar de uma forma sobrenatural na nossa vida. Se coloque de pé, posso, pastor? Se coloque de pé, eu quero orar com você. É fechamento de campanha, ou campanha não, gente. Estou tão acostumado a pregar em campanha, é mistério, né? Eu estou aqui em campanha ainda, estou ligado em campanha. Fechamento de congresso. E essa foi a palavra que o Senhor nos deu. Seja melhor. Seja você mesmo o seu maior exemplo de mudança. Não queira que o outro mude. Muda você. Na maneira que você gostaria que te tratasse, trate você. Aquilo que você gostaria que fizesse a você, faça você primeiro. Ah, eu não. E fulana, vou nada. E vou dar um abraço, vou nada. Não é esse céu que nós vamos entrar. O céu que nós vamos entrar é um lugar de comunhão. É um lugar de harmonia. É um lugar de paz. É um lugar de amor.
E o céu foi feito para mim e para você. Pega na mão dessa crente aí, pega, por favor. Esse crente que está do teu lado, linda. O crente mais bonito que estiver do teu lado, segura aí. Desse jeito. Você vai orar pela vida dela. E você vai pedir a Deus tudo aquilo que você gostaria para a sua vida. Sabe? Aquelas bênçãos espirituais. Porque o espiritual vem primeiro. Depois as materiais que Deus se responsabiliza. Peça sobre a vida dessa pessoa agora. Fala, Senhor, faz ela uma pessoa melhor. Nos faz uma pessoa melhor. Que nós possamos refletir a Tua glória. Que o mundo possa ver em nós, Senhor, o brilho do Teu Espírito. Que possam ver em nós um referencial do Teu reino, Senhor. Que ao sair pela rua, Deus, a Tua presença possa contagiar, Senhor, outras pessoas. Pois o Senhor não nos chamou para ficar presos em quatro paredes, mas o Senhor nos tirou do Egito, nos resgatou com o braço forte para sair às ruas, evangelizando com o nosso testemunho, que é a nossa maior referência, Senhor, de quem Tu és em nossa vida. Pai, que a Tua palavra que habita em nós, Senhor, possa fazer a diferença onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Deus, nessa noite eu quero Te louvar pela vida de cada uma das Tuas filhas, pela vida dos Teus filhos que aqui estão, pois o Senhor tem nos chamado para ser referência, Senhor, aos povos, às nações. O Senhor tem uma grande obra a realizar, a começar em nós, Senhor. Que sejamos aquilo que o Senhor quer que sejamos. Que façamos aquilo que o Senhor, Pai, nos ensina a fazer, ó Deus. Pai, nessa noite eu entrego essas casas aqui representadas. E Te peço, ó Deus, que a transformação e a libertação que queremos ver naqueles que moram conosco possa começar em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero só fazer mais uma pergunta. Como eu disse aqui, pode se sentar. O céu ele é para todos. Para todos. E o Senhor tem pressa em te salvar. Salvar a tua alma. Porque Ele está voltando. E se você não tomar a decisão, você corre o risco de ficar. Eu não estou sentindo desejo. Não é sobre sentimento. É sobre decisão. Você decide se você quer entrar no céu ou se tu quer ir para o inferno junto com o diabo e seus anjos. Nessa noite, tem alguém que quer entregar a vida a Jesus? Se tiver alguém no nosso meio que queira fazer a confissão de fé, entregando a sua vida a Jesus, venha aqui na frente para orar com você. Tem alguém que queira aceitar Jesus como nosso Salvador? É decisão. Todos nós somos salvos em Cristo. Quem é salvo em Cristo, levanta a mão. O irmão não levantou. Ainda não confessou Jesus como Salvador, não? Ainda não, varão. Já? Falou. Tá o quê? Não, afastado é o diabo. Desviou um pouquinho. Vamos voltar hoje. A hora é agora. O tempo é já. Jesus tem pressa. Vem. Não precisa, eu tenho que deixar isso, eu tenho que deixar aquilo. Jesus não está preocupado com isso, não. Sabe por quê? Porque quem faz a obra é Ele, não é o homem. Vem do jeito que está. Que Jesus se encarrega do resto. Você quer voltar para Jesus? Se quiser voltar, vem que eu quero orar contigo. Vocês dois já aceitaram Jesus? Não?
Está afastado? Vamos voltar para Jesus. Porque me trouxe aqui, porque me queres ver. Ó, a oportunidade está aberta. Se vocês quiserem voltar para Jesus, é agora. Vamos voltar para Jesus? Jovem. Já voltou? Amém. Aí você coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Irmão, a decisão que tomamos, o inferno ele está abalado. Porque ele fala assim na nossa mente. Isso aqui é uma realidade. Ele joga que nós não somos dignos, que nós não somos capazes, que não merecemos. Mas aqui ninguém merece. Ninguém, eu não mereço. É a graça de Deus. A graça é um favor imerecido. Ninguém merece ser salvo, mas Ele nos salvou, porque Ele nos amou primeiro. Qual é o nome do varão? Qual é o nome dele? Jaime. Irmão Jaime. Está renovando essa aliança, voltando para Jesus. Irmão, você pode aplaudir o nome do Senhor pela vida do Jaime. Chega mais pertinho aqui. Glória a Deus. Estenda a tua mão para cá, irmãos. Deus, eis aí Jaime diante da tua presença. Pai, a festa no teu reino nessa noite. Eu peço a ti, Senhor. Peço a ti, ó Pai, que o Senhor venha cuidar do teu filho. Nós não somos merecedores, mas o seu amor nos alcançou. A tua graça nos constrange. A tua graça nos envolve, Senhor. Pai, que nessa noite teu filho permaneça firme na tua presença. Reconhecemos que somos falhos, somos fracos, mas a nossa força vem do Senhor. A nossa força é o Senhor. Pai, fortalece teu filho nessa noite, dando a tua graça, sabedoria, direciona ele por este caminho, Deus. E quando vier, Senhor, aquele desejo, ó Deus, de ficar em casa, de fraquejar, de desistir, faça ele lembrar, Senhor, que o Senhor está com ele todos os dias. Todos os dias o Senhor está com ele, Pai. Em nome de Jesus, fortaleça e ajuda para a glória do teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Filho, eu quero ser por Deus. Tanto, filho, vai ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Porque eu te amo. Deus abençoe nosso irmão Jaime. Deus abençoe minhas irmãs, meus irmãos. E que o Senhor possa conceder àqueles que não se decidiram hoje, que o Senhor possa dar uma nova oportunidade. Mas o relógio do céu, ele está rodando. Ele não vai parar. Nada vai mudar. A porta continua sendo estreita. O caminho é apertado, irmão. Mas Jesus ajuda a gente a passar. Então não perca tempo. Em silêncio aos pés de Cristo. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.